Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de nosso canal. Hoje o nosso tema é xenorobôs, também chamados de xenobots, tá? Então vamos ver o que são esses xenorobôs, qual o objetivo da criação desses entes biológicos, né? Como foi o projeto, as etapas do projeto, quais foram os resultados, o que aconteceu durante a pesquisa que surpreendeu os pesquisadores, as potencialidades, né, de utilização desses xenorobôs e os questionamentos éticos referentes a essa nova biotecnologia. Então, como a gente poderia no primeiro momento definir esses xenorobôs? Seriam artefatos funcionais construídos com células vivas, tá? Bom, o que se espera responder com a criação dos xenorobôs? Quais seriam então os objetivos da criação desses artefatos de organismos programáveis? Determinar o grau de cooperação emergente que as células podem exibir sem edição genômica, ou seja, não houve alteração dos genes, né, da genética das células, quando liberadas das restrições normais de um embrião. No caso, as células troncos que construíram esses xenorobôs foram retiradas de embriões de uma espécie de rã africana. Tá? Desvendar a origem da multicelularidade, informações sobre como as células tomam decisões durante o processo de montagem de um novo corpo. Nós sabemos, pessoal, que quando você tem um conjunto de células, elas passam a funcionar de modo coordenado, né? Ou tem comportamentos que são referentes à posição que elas se encontram. Isso ocorre durante a organogênese, a morfogênese, né? Então é uma informação posicional, tá? Que influencia no comportamento desse conjunto de células. Por exemplo, se você tem um grupo de células que está se diferenciando em células musculares para formar uma musculatura, elas passam a produzir sinalização química que vai levar um grupo de células vizinhas a se desenvolverem, por exemplo, em outro tipo de tecido, como por exemplo o tecido conjuntivo, né? Então, quando você pega células fora da estrutura embriológica e organiza essas células formando novas formas, qual o padrão emergente que vai surgir, né, de comportamento dessas células? Né? Como vai ser a multicelularidade nesse caso aí, como vai se desenvolver, né? Então, também compreender as capacidades computacionais de células únicas, ou seja, como programar as células, a origem e especificação do plano corporal padrão, normalmente construído por células embrionárias, e a capacidade de bioengenharia de novas máquinas vivas com funções úteis. Os responsáveis pelo projeto, pela pesquisa. Então, o principal responsável pela pesquisa é o PhD Joshua Borgan, especialista em ciência da computação e robótica da Universidade de Vermont. E também Michael Levin, que foi coautor principal, que é um professor de biologia da Tufts University. Não liga muito para a minha pronúncia do inglês não, que é uma porcaria, tá, gente? Porcaria mesmo. A pesquisa ocorreu em colaboração com a Universidade de Vermont e a Tufts University e a Wyss Institute da Universidade de Harvard. E foi financiada parcialmente pela Defense Advanced Research Project Agency, uma agência federal que supervisiona o desenvolvimento de tecnologia para o uso militar. Falar nada não. A pesquisa foi publicada na revista PNAS, Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, no início de 2020 e foi revisada por pares. Bom, então o que são os xenorobôs, né? Antes da gente entender o que são esses xenorobôs, como eles foram feitos, a gente precisa conhecer um projeto que foi anterior a esse projeto que nós estamos estudando. Esse projeto anterior foi feito por dois grupos de pesquisa, um na Universidade de Columbia, outro na Universidade do Wyoming, né? E esses grupos de pesquisa fizeram o quê? Eles tentaram criar robôs constituídos de partes moles no ambiente virtual. Então eles criaram um algoritmo computacional
né, que criou milhares de formas desses robôs, né? Esses robôs eram virtualmente construídos com blocos, né, de dois tipos. Um bloco que simulava células contráteis ou células musculares e outro bloco que simulava estruturas mais rígidas dos organismos. Seria, por exemplo, a estrutura óssea ou de cartilagem, né? E aí foram originadas várias formas, tá? E essas formas depois passaram por um processo seletivo, em que o critério de seleção era a capacidade de se locomover de um lado para o outro, tá? E aí foram feitas várias etapas de seleção desses robôs virtuais e no final eles obtiveram formas que se arrastavam, formas que saltavam, formas que caminhavam, né? Mas eram as formas mais funcionais, né? Ou com melhor capacidade de locomoção, tá? Então esse processo evolutivo virtual gerou formas não intencionais, né? Não foram construídas, mas sim geradas num processo aleatório, né? E isso aí foi um projeto que a gente pode falar que foi o pai, né, ou o antecessor desse projeto que nós estamos vendo agora, né? Porque os xenorobôs foram construídos a partir de modelos que surgiram nos computadores, né? Então foram usados cerca de 3.000 células tronco embrionárias em estágio de blástula da pele de rã de Xenopus livis. E foram construídos à mão após serem projetados por um algoritmo evolutivo de um supercomputador. Então o que é um supercomputador? Ele processa milhares de dados ao mesmo tempo, né? Vamos dizer bilhões de dados. Por isso foram chamados de organismos projetados por computador, CDO. E tinham cerca de 1 milímetro de diâmetro. O algoritmo evolutivo, com a ajuda de inteligência artificial, busca modos distintos de combinar componentes biológicos para determinada finalidade. Então, ele já tem ali os parâmetros, né, de como pode combinar as células para o melhor funcionamento. Então, os melhores candidatos foram construídos e testados na Universidade de Tufts. Então, está mostrando ali essa imagem aqui em cima, aqui, ó. Os cientistas eles moldaram, né, esses xenorobôs a partir de um punhado de células. A capacidade de locomoção direcional foi um requisito físico fundamental na seleção. Estou mostrando aí a rã Xenopus livis, que é uma rã africana, e só um adendo, essa rã se tornou uma praga na Europa, tá? Uma espécie invasora, porque ela se alimenta dos girinos de muitos anuros, né, que ocorrem naturalmente na Europa, e por isso acaba vencendo a seleção. Além disso, elas gostam de revolver as plantas, né, aquáticas e a água fica turva. Então acaba mudando a constituição das populações, né, privilegiando espécies que vivem em águas mais turbulentas e com menos luminosidade. Eu estou mostrando aí, ó, um xenorobô, o seu modelo computacional e o xenorobô que foi construído pelos pesquisadores. Então ele tem 7 milímetros, né? Ele foi construído a partir de uma massa de 10.000 células e o resultado final foi com cerca de 5.000 células. Aí, ó, mostrando vários modelos computacionais e seus respectivos xenorobôs que foram produzidos em laboratório. Então, as características dos xenorobôs, né? Então, os primeiros xenorobôs constituem-se em minúsculos cubos formados por células de pele, que é a estrutura básica, o arcabouço, né? Impulsionados por duas pernas constituídas de músculo cardíaco. Então, além dessas células de pele, tinham essas células musculares aí. Podem atuar conjuntamente para movimentar partículas. Então, aí é curioso observar que tem um grau de organização, e para ter esse grau de organização tem que ter um certo grau de comunicação, né? Então, elas se comunicam, surge uma certa formação entre os xenorobôs e eles movimentam as partículas. Muito curioso isso. Não podem se autocurar, olha só também que interessante, ao sofrer algum dano. Podem até mesmo gerar novos indivíduos quando cortados ao meio. Então parece muito com aquela coisa da planária, né, que você corta ela no meio e vira duas. Os organismos vêm pré-carregados com sua própria fonte de alimento, depósito de lipídio e proteína, permitindo que vivam e se movimentem por uma semana. No entanto, se cultivadas em um meio de cultura de células rico em nutrientes, sua vida útil pode ser aumentada para semanas ou meses. Podem sobreviver em temperatura acima de 40 graus ou 80 graus Fahrenheit, 4,5 a 27 graus Celsius.
Talvez em regiões tropicais tenha-se mais dificuldade de manter elas funcionando, né? Então é muito curioso notar que ao invés de um girino, né, as células responderam a condições do ambiente laboratorial, construindo corpos totalmente diferentes de suas origens anuras, né? Os xenorobôs foram deixados para desenvolver sem depender do algoritmo. De forma independente, desenvolveram planos corporais inteiramente novos. Olha só que legal. Eles criaram cílios móveis. Cresceram por toda a superfície e funcionavam como membros, permitindo ao xenorobô nadar no ambiente. Então, isso é muito curioso, pessoal, porque quando essas células tronco não estão no embrião, né, elas respondem a condições, aos sinais do ambiente em que elas estão inseridas. Então, elas perceberam ali que elas precisavam de ter uma estrutura locomotora, elas receberam a sinalização para isso, né? Não sei de que forma, e aí acabaram desenvolvendo uma resposta, né? Uma resposta estrutural. Bom, e a reprodução dos xenorobôs. E aí a pesquisa avançou e aí se conseguiu algo mais surpreendente, né? Olha só o que aconteceu. Os pesquisadores, na verdade, agora foi até uma outra frente de pesquisadores, o tal de Blackstone. Os pesquisadores presumiram que seria possível gerar formas autorreplicantes, tá? Se eles tivessem o design correto para isso, né? Então, na busca de uma forma de melhorar ainda mais o desempenho dos xenorobôs, os pesquisadores pediram que a inteligência artificial produzisse, após vários testes, né? Então, esse computador ele produziu bilhares de formas, tá? Foram bilhares de formas, tá? E teve forma de quadrado, de estrela, de triângulo, de pirâmide, né? E chegaram à forma final, né? Então, após vários testes, um desenho melhor, mais eficaz na reprodução molecular, que é a réplica cinética, né? O modelo de inteligência artificial produziu xenorobôs na forma de Pac-Man, a forma de C. Tá? Algo surpreendente foi observado: eles puderam moldar novos xenorobôs. Tá? Então eles passaram a fabricar cópias de si mesmos. Diferente da célula, né, que forma uma estrutura assim, e se divide, né, forma uma nova cópia de si mesmo. Eles não, esses xenorobôs, eles como se eles tivessem pegado células e produzir novas cópias, né? Olha só o que está falando. A reprodução de xenorobôs começou espontaneamente. Os xenorobôs foram capazes de encontrar células-tronco em um recipiente, reunir centenas delas dentro de sua boca, a concavidade, né? E, após alguns dias, o feixe de células se tornaria novos xenorobôs. O formato esférico inicial, no entanto, não se mostrou mais adequado, pois o sistema normalmente morre depois disso, sendo muito difícil fazer com que o sistema continue se reproduzindo. Então, há uma limitação nisso aí, né? Os desafios dos pesquisadores agora é aprender o que fazer para que o ambiente ajude a moldar o design, dicas químicas, ambientes pegajosos, compressão. É curioso, pessoal, esse tipo de reprodução, porque ele só é observado em nível molecular, em nível de células ou de organismos maiores, isso nunca foi observado. Então tá aí, ó, o xenorobô no formato de Pac-Man. E aqui acontecendo, né, a reprodução de novos xenorobôs. Então os xenorobôs coletam e comprimem as células-tronco soltas em pilhas que podem amadurecer e se reproduzirem. A célula-mãe gera uma grande bola de células-tronco que então amadurecendo em um novo xenorobô. Bom, considerações, perspectivas e questionamentos, né? Então, essa é uma declaração dos próprios pesquisadores, é uma nova classe de artefato, organismos vivos programáveis. Eu acho até um pouco de pretensão falar que é um novo organismo, já que ele foi moldado, né, foi construído, mas vamos lá. Sendo um marco importante para o desenvolvimento da biologia sintética, isso aí realmente. Comparados aos micro-robôs tradicionais, que podem liberar pequenas quantidades de metal prejudiciais para os órgãos internos, xenorobôs são completamente biocompatíveis e biodegradáveis. Desenvolveram uma forma inteiramente nova de reprodução biológica, algo diferente de qualquer processo animal ou vegetal conhecido pela ciência. A possibilidade de autorreplicar pode gerar
uma série de questões sobre a segurança, uma vez que talvez eles possam se replicar de modo incontrolável, né? Mas os cientistas garantem que os xenorobôs não sobreviveriam fora do laboratório, até o momento, né? Então é preciso controlar consequências não intencionais de fenômenos complexos com resultados emergentes surpreendentes, né? Então sempre que você mexe com coisas muito complexas, acaba que você não consegue prever todos os resultados daquilo, né? Então tem que haver sempre a verificação do ser humano, né? Das inúmeras consequências, dos inúmeros resultados que podem ocorrer antes de ser aplicado em alguma coisa. Então, à medida que essa tecnologia amadurece, espera-se que ocorra a regulamentação de seu uso e o uso indevido. Tá? Os pesquisadores ainda falam o seguinte, que a possibilidade do uso indevido dos xenorobôs ele fica muito mais aquém do que a real possibilidade de se utilizar indevidamente bactérias ou vírus, né? Como vem sendo pesquisadas, né, às vezes armas biológicas aí ao redor do mundo, tá? Então, à medida, isso eu já li, né, precisa de ter uma regulamentação à medida que essa biotecnologia avançar. Bom, vamos ver agora as potenciais utilizações, né? O que os xenorobôs podem ser úteis, né, para o ser humano. Então, ampliar nossa compreensão de diversas formas e funções que a vida pode adotar, converter materiais indesejados, tóxicos, poluentes em uma forma inerte e inofensiva, coleta de microplásticos nos oceanos, tá? E isso aí é interessante, pessoal, o uso dos xenorobôs, porque eles podem ser programados para se autodegenerarem e evitar a poluição do meio, né? O transporte direcionado de medicamentos dentro dos corpos humanos, olha, isso também é muito interessante. Você imagina, por exemplo, hoje em dia, como é feito o tratamento de câncer, né? A quimioterapia ou a radioterapia acaba afetando as células do corpo inteiro. Então, nesse caso, né, com o uso de xenorobôs, você pode direcionar os mesmos para uma área determinada do corpo e não afetar as demais partes, né? Limpar resíduos radioativos. Então, eles podem ir onde o ser humano não consegue alcançar, né? Ou locais que o ser humano não consegue ir. Bom, criar formas biológicas 3D sob demanda. Reparar defeitos congênitos, regenerar após lesões traumáticas, doenças degenerativas e vencer o envelhecimento, né? A medicina regenerativa, construindo partes de corpo e induzindo a regeneração. Melhoras na área da robótica também, né? Sistemas de comunicação e talvez novas plataformas de inteligência artificial. Porque a forma como eles interagem, né, pode ser a base lógica para novos algoritmos, né, de novas inteligências artificiais. No futuro poderia ser explorar sua plasticidade e competência para fazer estruturas muito difíceis de gerenciar diretamente, como construir um olho, uma mão, né? Estruturas biológicas mais complexas. Bom, aí está as nossas referências, né? A maioria aí são notícias, né, de divulgação científica da internet. Então, se vocês tiverem vontade de continuar pesquisando o tema, de saber mais sobre o tema, podem consultar aí essas referências. Então, agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado, deixem um like aí e se inscrevam no nosso canal. Até mais.